Eduardo Guerra, trabalhador dos Correios do Rio de Janeiro e membro da Comissão Nacional de Anistia, como parte do bloco de oposição, que faz parte da nova direção da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios. Eduardo, qual que é a sua opinião aí sobre os acontecimentos da Assembleia que aconteceu em São Paulo no último dia 26? Bom, a minha opinião sobre a Assembleia eu percebi que foi um total desespero dos grupos liderados pela CTB, né, que é a Central dos Trabalhadores Brasileiras e Brasileiros, eles se intitulam assim. Bom, esse grupo, eles tinham uma intenção de criar uma nova federação. Por isso, no Rio de Janeiro, eu fui contra a saída no Congresso Estadual e nós lá, em maioria, conseguimos ganhar. Em maioria mesmo, eles aprovaram na força a saída, vamos colocar assim. E então, eu participei da Assembleia do Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, a gente estava bem preocupado já, devido um dia antes ter acontecido em São Paulo, e ficamos sabendo por companheiros que foi uma total agressão aos trabalhadores que foram participar da Assembleia, porque nessa Assembleia não tinham pessoas, somente lideranças políticas. Ela foi composta em sua maioria por trabalhadores dos Correios, e esses trabalhadores, ficamos sabendo que eles foram totalmente agredidos, sem saber de onde estavam vindo aquelas agressões e nem motivos tinham. Então ficamos sabendo que esse grupo que tenta se desvincular da Fintech e criar uma nova federação, a gente tem visto aí um desespero desses grupos, vamos colocar assim, um desespero por não conseguir criar uma nova federação, e a empresa já está colocando que legalmente somente a Fintech pode representar os trabalhadores de Correio. Então há um desespero desses grupos, e então a Assembleia de São Paulo, eles tentaram abafar para que não fosse referendada a pauta da Fintech, porque entendemos que a Fintech, como representante nacional dos trabalhadores dos Correios, ela tem poder para representar a oposição em todos os estados nacionais. Então, como São Paulo não quer participar, mas a Fintech vai ter um direito legal de estar lá e fazer referendar sua pauta e fazer sua assembleia. Então esse grupo liderado pelo CTB, vamos colocar assim, eles tentaram, nesse desespero, né, tentaram de todas as formas liquidar a Assembleia de São Paulo. E conseguiram um sucesso de rebentar os trabalhadores, vamos colocar assim, de agredir muitos trabalhadores. Não puderam trabalhar no outro dia devido a estar com pancadas na cabeça, galo e rebentado, como tem lá no YouTube muitos companheiros que filmaram o momento através de celular e divulgaram lá informações. Eu acompanhei pelo YouTube esses companheiros feridos, né? Um tomou um tiro aqui, o outro com um galo na cabeça, diversos hematomas. No dia seguinte da Assembleia nem puderam ir trabalhar devido a esse espancamento realizado pelo sindicato específico de São Paulo e por esse grupo político que é a CTB, que é a Central dos Trabalhadores Brasileiros, que financiou tudo isso, né? Então, assim, eu vejo, ao meu ver, que na Assembleia de São Paulo esse grupo político teve uma atitude, né, que nós trabalhadores repudiamos, porque se a Assembleia é dos trabalhadores, por que essa agressão toda? Então nós vemos, devido a esse quadro todo que eu apontei, um desespero muito grande deles. E os interesses ocultos dele, que nós trabalhadores não fomos consultados. Não fomos consultados na base do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu não fui consultado na minha base o porquê da saída e por que criar uma nova federação. A única coisa que eu vi lá foram alegações pessoais, que o fulaninho que estava lá, que a própria CTB do Rio e São Paulo colocou, não era para representar eles. Se não era para representar, por que eles colocaram lá então? Então, motivos pessoais apontados por essa central e esses sindicatos, tanto de São Paulo
como o Rio, né? Nós não entendemos, não fomos esclarecidos e não entendemos, por isso nós trabalhadores fica um quadro complicado de entender essa agressão desse grupo. E... No Rio de Janeiro a Assembleia aconteceu que também foi uma Assembleia chamada por fora, porque o Sindicato do Rio já tinha chamado uma Assembleia que foi esvaziada, e a Assembleia aconteceu e aprovou também um membro no comando de negociação, referindo à pauta da federação. Sim, no Rio de Janeiro eu estive presente, né? Estávamos com muito medo de também acontecer o que aconteceu com os companheiros de São Paulo, mas no Rio de Janeiro, devido, eu acho, à divulgação e à propagação nos meios, né, de informação, como o YouTube, a internet, hoje tem sido um meio paralelo de informação que tem sido muito usado, assim, meio mais fácil acesso, e então eu acho que eles tiveram um certo medo de fazer o mesmo que fizeram em São Paulo. Então, lá no Rio fluiu bem a Assembleia, conseguimos eleger um representante do Rio para o Comando Nacional de Mobilização, negociação da campanha salarial, e também o seu suplente. Conseguimos de uma boa referendar a pauta salarial, conseguimos com tranquilidade, certa tranquilidade no Rio de Janeiro. Aí essa tranquilidade eu acho que foi garantida, porque um dia antes, no dia 25, aconteceu essa Assembleia que a gente falou em São Paulo, e os companheiros foram massacrados. Então não quiseram repetir o mesmo episódio ridículo e horrível no Rio de Janeiro, então no Rio de Janeiro foi bem mais tranquilo. A Assembleia nesse ponto realizou tranquilamente. Você acha que isso daí vai representar o que para esse grupo agora, no próximo período? Essa agressão contra os próprios trabalhadores numa Assembleia legítima? O que isso vai reverter para esse grupo que dirige o Sindicato de São Paulo e também do Rio de Janeiro? Bom, esse grupo mostra a política deles, né? Mostra o que tipo de política eles estão para fazer realmente. Eu, no Congresso Estadual, como tinha dito no início, como eles lá na Assembleia tentaram aprovar na força, né, sem nenhuma comunicação aos trabalhadores do Rio de Janeiro, a saída desse grupo do CTB da FENTECT. Só fomos comunicados, nós delegados sindicais que fomos lá, como eu estive presente como delegado sindical no CETECT, que é o Congresso Estadual para Aprovação e Mudança do Estatuto do Rio de Janeiro, Sindicato do Rio de Janeiro. Eles aprovaram essa saída e nós lá fomos consultados no dia sobre o que era isso. E lendo as necessidades, como eu disse, só motivos pessoais e nenhuma política realmente a favor do trabalhador. Tanto que, volto a dizer, que o trabalhador não foi consultado sobre essa saída. E lá nós fomos oposição a isso, a essa saída, e mesmo assim, já desde lá do estadual que aconteceu em abril, na cidade de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, lá já foi defendido isso com violência em cima da gente. Tivemos que sair correndo depois da aprovação, que eles não quiseram contar votos, porque lá no Rio de Janeiro aconteceu que a oposição, quem era contra a CTB, foi jogado para a oposição, e nessa oposição se incluiu também membros da própria CTB, que não concordavam com a desfiliação e se uniu a nós contra essa saída, e mesmo assim a CTB violentamente, já lá desde o estadual, já garantiu a saída da FENTEC dessa forma violenta, que tivemos que esvaziar com medo de levar uma surra dos seguranças que eles já tinham contratado no próprio Congresso Estadual. Então essa política deles, essa agressão, essa coisa, pra gente que já está, eu estou há pouco tempo participando, eu já vejo que já é de fato, eles querem defender para eles e paulada em cima do trabalhador, é assim que eles querem defender, já vem praticando essa política já assim. Tem mais alguma coisa que você queira declarar ou manifestar? Bom, só que para quem veja essa entrevista, fique atento para o Rio de Janeiro e tente buscar informação, como nós tentamos orientar na Assembleia do Rio de Janeiro, que foi eleito o membro da Comissão de Mobilização da Campanha Salarial, do Comando de Negociação,
que fique atento para perceber realmente quem são as pessoas sérias desse grupo, as pessoas sérias que estão lá no Rio de Janeiro representando a nova direção da Fintech, quem realmente é lá a favor dos interesses do trabalhador, quem está de acordo, porque lá no Rio de Janeiro, em específico, temos membros da Fintech atualmente que compõem o lado do patrão, vamos dizer assim, né? Compõem e querem defender isso, querem defender o interesse do patrão, o interesse dos diretores regionais e dos diretores nacionais que estão dentro da empresa. Então eu desperto a atenção para os colegas que estejam vendo, ficarem bem atentos para essas pessoas que estão chegando lá no Rio de Janeiro, usando o carro de som na Assembleia no Rio de Janeiro para atacar grupos e se intitularem os santos ou os deuses ou os bonzinhos da situação. Que o pessoal do Rio de Janeiro tome muito cuidado com esses que infelizmente estão dentro das diretorias atualmente da Fintech, de algumas diretorias, que tomem cuidado com esses que se intitulam bonzinho e apontam os defeitos dos outros e não trazem como proposta política nem nada, só falam de pessoas, só atacam as pessoas, né? Mesmo reconhecendo que a CTB, né, que hoje lidera o Sindicato do Rio de Janeiro, tenha esses problemas, mas nós como representantes políticos ou como representantes dos trabalhadores, delegado sindical, hoje faço parte da Comissão Nacional de Anistia, nós não entendemos que a gente não acredita que só atacar o outro, as falhas do outro, é suficiente para uma mudança estrutural da política empregada nos sindicatos dos Correios. Então, chamo a atenção para os colegas do Rio tomarem muito cuidado com essas pessoas que estão se intitulando os bonzinhos e atacando pessoalmente alguns diretores lá da ação. Então, muito cuidado lá, os colegas. Eu sei que é meio complicado, fica até difícil de explicar assim, mas o que eu quero é que os colegas do Rio fiquem atentos lá e participem mais. A Fintech hoje está divulgando bastante informação sobre tudo que está acontecendo. Então, a gente chama para que os colegas leiam. Lá no Rio de Janeiro também a gente está com uma representação de oposição, que é MUT, Movimento Unificado dos Trabalhadores Excetistas, e que a gente tem um blog disponível também com várias atualizações específicas para alguns casos do Rio de Janeiro e também da nova direção da Fintech, que nós apoiamos, que fazemos parte, e tudo isso os colegas lá do Rio também podem buscar essa informação nesse blog. E é isso.